Fala rapaziada, Alan Souza na área aí para mais um vídeo. Bom, hoje eu queria mostrar aí uma coisa aí que é utilidade de muita gente, né? Homem, mulher, de uma forma geral, que seria o quê? Esse aspirador de pó aqui, ó. Aspirador Electrolux, tá? Vou estar mostrando um review dele, um review. Bom, vamos lá. 20 litros de capacidade, tá? Ele é bem grandinho, ó. Bem grandinho. 1.300 watts de potência. É bastante forte. Uma rodinha, tá? Né? Desliza legal, ó. E 7 metros,7 o raio de ação. Não é 7 metros o cabo dele. O cabo dele acho que não chega a 5 metros, tá? É 4 metros e pouco. Eu medi aqui no braço, aqui deu uns 4 metros e meio. Então é um raio de ação. Minha primeira impressão era que o fio tinha 7 metros, mas não é isso, tá? Então o fio tem 4 metros e meio mais ou menos. Não tenho certeza porque eu não medi com metro. É o raio de ação dele. É o fio com mais a mangueira, tá? Então já tira a dúvida aí do pessoal aí. Bom, ele é todo de plástico, né? Mas eu acho um plástico bem resistente. Pelo menos esses plásticos aqui, ó. É um plástico até resistente, eu acho. Já o dos bicos já é bem fraquinho, né? E ele puxa pó e água, tá? Puxa pó e água. Esse aqui é o saco de pó dele. Ele é um saco que já veio com ele, é um saco descartável. Ele é bem fraquinho mesmo, de papel. O pessoal tá reclamando aí que não tá achando esse saco aqui para reposição. Eu vou ser sincero, eu não vou ficar procurando esse saco não. Né? Eu pego esse adaptador aqui, ó, e faço a mesma coisa que o fabricante fez. Vou adaptar um saco aqui colado, ó. Tá vendo? Esse saco aqui foi colado aqui e fizeram um rasguinho aqui, ó. Certo? Eu não vou ficar perdendo tempo procurando saco, né? Se realmente for difícil de achar, pô, então eu vou colar ali aquele bico ali e vida que segue, irmão. Isso sou eu, né? Agora, se vocês quiserem procurar, acharem melhor, usei esse bico aqui, ó, para aspirar sofá, tá? Biquinho bom para aspirar sofá. Esse bico aqui eu usei no carro, tá? Pô, o carro ficou bem aspirado, cara. Muito bom. Muito potente. Isso aqui eu usei para puxar água do chão, porque ele tem um rodinho aqui, ó. Ó, rodo. Tá vendo? Aqui ele tem tipo um velcro, né? Bem fraquinho isso aqui, tá bem... Mas para puxar água, puxou legal. No manual recomenda não puxar água com sabão. Não sei porquê. E tem esses dois tubos aqui também, tá? Bem fraquinho, mas serve. Aqui é a mangueira de sucção. Mangueira. Curtinho, mas serve legal. Tá? Bom, aqui é o motor, tá? Aqui é o motor. O motor, o que acontece? Ele vem com um filtrozinho ali, ó, tá vendo? Esse filtro veio desencaixado. Eu não tinha visto, usei ele assim mesmo, tá? Agora que eu fui ver, encaixei ele ali certinho no lugar para não entrar sujeira no motor. Então, se vocês forem comprar, vocês dão uma conferida aí para ver se não está desencaixado, tá bom?
Esse lado aqui é o lado do sopro. É recomendado não. O fabricante manda usar ele com saco, tá? De pó. Então, mesmo quando for soprar, vocês coloquem um saco de pó, tá? Ele sopra legal, eu achei que o sopro dele é bom, certo? Aqui o botão que liga e desliga. Aqui é o encaixe da mangueira, né? Dessa mangueira aqui. Bem simples, já encaixou, tá? Encaixe bem simples. Bom, em relação aí a barulho, com certeza todo mundo quer saber desse detalhe. Barulho. Gente, não vou enganar você não. É muito barulhento. O barulho é bem alto, tá? O barulho é bem alto. Fácil de encaixar, ó. Pronto. O barulho é bem alto. Mas por quê? São 1.300 watts, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: o barulho se justifica pela potência, tá? Então, eu achei ele muito bom, puxa bastante poeira com força, tá? E o barulho justifica. Então, dizem por aí, eu não tenho muita experiência com aspirador de pó, mas dizem por aí que os que fazem pouco barulho puxa pouco, som fraco, né? Os que fazem pouco barulho são muito fracos. Eu não posso dizer isso porque eu não tenho muita experiência. Então o que eu posso dizer é que esse aqui é barulhento. Se você for se incomodar com barulho, então já fica aí a dica aí que esse aqui é barulhento. Agora, se você é uma pessoa que está procurando um produto que é potente, vai te atender bem, tá? Puxa com força a sujeira, tá ok? A limpeza dele, o fabricante recomenda limpar só com pano úmido. Você limpa só com pano úmido, mais nada, um pano molhado. Para não passar nenhum produto aqui que possa entrar em contato com o motor e de repente até provocar um fogo. Né? Você passar um produto aí abrasivo, aí, um produto inflamável e provocar fogo, né? Tem gente que gosta de passar álcool e tudo, né? Ainda mais nessa pandemia aí. Ah, eu quero limpar tudo com álcool. Não faça isso, tá ok, rapaziada? Leia o manual antes direitinho. O fabricante já fala, não pode aspirar produto inflamável e não use nada, nenhum produto para limpar as peças. Somente um pano úmido, mais nada. Porque ele pode causar incêndio, tá ok? Isso aí é óbvio. Se você passar álcool aqui e for ligar o motor, ele pode puxar álcool, um resíduo de álcool, e pode pegar fogo, tá ok, rapaziada? Então acho que tá aí a dica, né? Tá aí, ó. Gostei muito. Pra mim que trabalha com carro, vou estar usando direto, tá? Não vou ter que ficar entrando em fila de lava-jato, perdendo um tempão, porque tempo para mim é dinheiro. Faço eu mesmo na minha casa. Vou esperar rapidinho. E é isso aí, rapaziada, ó. Electrolux GT3000. Tá aqui, GT3000, tá bom? Paguei R$ 280 aí na Black Fraud. Paguei 280. Para mim valeu muito a pena. Esse aspirador aí tá chegando até 380, né? Tá, né, nessa média de 350, 380.
tem lugar que tá 330. E eu paguei na Black Fraud R$ 280. Consegui achar um preço mais barato, né? Difícil, mas achei. E é isso aí, rapaziada. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, valeu? E vai ter bastante vídeo aí de utilidade aí geral aí para todo mundo aí. Falou, rapaziada? Vou encerrando por aqui. Um abraço.